Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. No nosso canal, a gente está fazendo o trabalho de cobertura da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E nosso intuito aqui é deixar você ciente do que está acontecendo. Às vezes, alguma notícia decepcionante, desoladora, às vezes, alguma notícia boa, mas enfim. Nessa matéria que eu vou trazer para vocês, é bem interessante uma boa notícia, mostrando a imparcialidade por parte do presidente da CPI. Apesar da relatora tentar jogar contra a oposição e a favor do governo. A matéria que eu trago para vocês é da Jovem Pan. CPMI de 8 de janeiro começa com montagem de equipe e tentativa de obstrução do governo. Eu vou explicar para vocês como funciona. A senadora Elisiane Gama é alinhada politicamente ao Flávio Dino, que é ministro da Justiça e é da base de Lula, do governo, da situação. Entretanto, foi nomeado um presidente, que é o Arthur Maia. O presidente Arthur Maia foi nomeado pelo Arthur Lira, também Arthur, que quer ter uma carta na manga contra Lula. E o Arthur Lira já mostrou o Arthur Maia, perdão, já entrou mostrando imparcialidade. Por quê? Porque a CPMI, ela tem um prazo de 8 meses para acontecer. E quanto mais sessões a CPMI tiver, mais se pode descobrir, porque é através das sessões que você inquire testemunhas, intima pessoas, faz oitivas, quebra de sigilo, é a partir das reuniões que são feitas que o colegiado toma decisões. Para tentar minar e enfraquecer a CPMI, a senadora Elisiane Gama chegou a propor uma reunião por semana. Assim, enfraqueceria muito os trabalhos. Entretanto, depois de muita discussão, ela propôs 2 por semana. O Arthur Maia, que é o indicado do Arthur Lira, que é do União Brasil e que já entrou prometendo fazer um trabalho independente, sem parcialidade, já deu contraponto na Elisiane Gama, que é do governo. E disse não, no mínimo, o mínimo serão 3 sessões por semana. Afinal, nós precisamos descobrir o que realmente aconteceu da CPMI de 8 de janeiro. E essa atitude do Arthur Maia foi muito importante, porque mostra um descolamento em relação ao presidente e o governo. Já começa mostrando que ele não está comprado, pelo menos por hora, né, pelo governo Lula. Então, uma boa medida do deputado Arthur Maia, que é presidente da comissão, e eu gostei. Eu queria que você deixasse seu comentário sobre isso. E ainda falando sobre Lira e Lula, a coisa está ficando um tanto quanto grave. Vou trazer uma matéria aqui da Folha de São Paulo para vocês. Lula fala com Lira e faz reunião de emergência após derrotas do governo na Câmara. Tem um editorial que eu vou trazer para vocês depois, do William Mack, que chama o governo Lula de incompetente. O governo Lula que subiu no salto, achou que ia dominar todo o Congresso, igual fez no primeiro mandato e no segundo mandato. Enfim, a grande questão é que não tá bem assim, não. O mensalão, o petrolão, isso não está sendo suficiente para poder... Enfim, a maior derrota que pode chegar agora ao Lula, vinda do Arthur Lira, é a questão dos ministérios, que a gente já vem alertando há alguns dias. O prazo é amanhã, já vai encerrar o prazo. Ele tinha até o dia 1º de junho para poder definir. E aí o presidente Lula convocou de última hora, para amanhã dessa quarta-feira, uma reunião com o núcleo de articulação política do governo para discutir as derrotas na Câmara, inclusive as medidas provisórias que foram os frutos de derrota mais grotescos do governo Lula, principalmente a que trata da reestruturação dos ministérios. Compareceu o ministro Rui Costa, da Casa Civil, o Alexandre Padilha e o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, também tiveram nessas reuniões com os presidentes da Câmara e do Senado, em especial da Câmara, que tem o poder de iniciar as medidas provisórias, e tudo isso a gente começa a entender
que Lula já está começando a sentir o peso do Congresso em cima dele. O Arthur Lira não está nem um pouco satisfeito, mas nem um pouco mesmo satisfeito com tudo que está acontecendo. Afinal, ele está vendo deputados caírem, ele está vendo o STF passar por cima de várias pautas que são do Congresso Nacional, ele está vendo o Lula derrubar pautas que são do Congresso Nacional por decreto, e ele está vendo o seu poder se enfraquecer. E isso não está deixando o Lira confortável. E aí é onde a gente vê que haverá possivelmente uma espécie de retaliação por parte do Lira contra o Lula. Partindo para outra matéria aqui para vocês, conexão política. Jornais sérios, jornais que não coadunam com ditaduras, estão fazendo muitas pautas, muitas matérias em relação ao recebimento do Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado aqui no Brasil. O jornal Conexão Política faz questão de escancarar aquilo que a grande mídia não está tendo coragem de escancarar. O título do editorial do Conexão Política é: Perseguição na Venezuela é marcada por assassinatos, prisões, torturas, estupros. No ano de 2022, a Venezuela testemunhou uma escalada preocupante de perseguição política, afetando indivíduos, instituições e empresas a cada 16 horas. Esse cenário alarmante foi revelado em um relatório divulgado pelo Centro de Justiça e Paz, o CEPAZ. Segundo os dados do levantamento, ocorreram 523 casos de perseguição e criminalização ao longo de um ano, apenas 12 meses, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O relatório aponta que essas ações têm um objetivo claro: manter um ditador no poder. E eis a questão: o porquê Lula está alinhado com esse ditador? Pensaria Lula igual a este ditador? A resposta começa a coadunar com as ações dos órgãos do governo. Porque um primeiro passo que tira a democracia de assalto é um presidente colocar os órgãos e instituições ao seu bel prazer, atendendo a um homem e a não aos anseios da população. Quer um exemplo claro disso? Eu trago para vocês agora. Esse foi um dos injustiçados do regime Lula, se é que assim a gente pode dizer, Deltan Dallagnol. Um editorial da CNN, que eu já havia até comentado com vocês, é absurdo o que aconteceu, traz que Dallagnol foi participar de uma reunião, não mais como deputado, de uma reunião na Câmara dos Deputados, foi intimado pela Polícia Federal. Nessa intimação que aconteceu em relação a Deltan Dallagnol, ele simplesmente não sabia qual era o motivo da intimação. Individualização dos fatos é um princípio basilar do direito penal brasileiro. Não há como você se defender se você não sabe do que estão te acusando. Então, a intimação era para que ele comparecesse. Pelo quê? Não se sabe. Enfim, a matéria do CNN trouxe o resultado e disse: Deltan Dallagnol vai depor como investigado por falas que colocam em xeque a decisão dos ministros do TSE. A decisão que cassou injustamente Deltan Dallagnol. E por causa disso, por causa da opinião, ele está sendo intimado pelos todos poderosos. Deltan Dallagnol escreveu: descobri que fui intimado a dar depoimento na condição de investigado pela imprensa. Pior, descobri também na razão da investigação pela imprensa porque não tive acesso aos autos e não sei qual o juízo que deu a decisão. Pior ainda, ao que tudo indica, trata-se de uma investigação sobre críticas a decisões de um ministro que é protegido pela imunidade parlamentar, garantida pela Constituição. Essa é a nossa democracia. Quando se viola o devido processo legal, quando se viola as garantias básicas de defesa de um cidadão, o regime está violado. O regime democrático. E aí já é um regime autoritário. É isso que nós vivemos hoje, infelizmente. Infelizmente. E enfim, a gente não pode mais dizer que está sendo respeitado
o devido processo legal no Brasil. A gente não pode mais dizer que está sendo respeitado o regime democrático brasileiro. E aí, coloque em xeque tudo aquilo que foi dito para você pela grande imprensa. Era pela democracia? Eu vou falar e repetir muitas vezes a fala do Arthur Vigílio, ex-senador de esquerda. Tudo aquilo que acusavam Bolsonaro de ser, Lula está se mostrando ser. E aí, quem acredita ainda é porque quer ser enganado. Depois dessa vinda de Maduro ao Brasil e escancarado a face de Lula, só defende esse governo quem quer. Ou defende por falta moral, ou defende por falta cognitiva, como disse o próprio blog do Noblar. Enfim, o que sobra pra gente? Pessoal, muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Eu volto no próximo editorial agora, o editorial das 7 horas da noite. Acompanhe a gente aí. Grande abraço.